Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Você está sintonizado no Quem Somos Nós, um espaço no nosso tempo em favor do Slow Talk. Aqui a gente procura se aproximar da natureza humana, sempre ouvindo pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. Você pode ouvir todas as outras conversas que nós já tivemos no Território Eldorado, na Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Continuando a nossa série sobre gastronomia ou sobre tudo que diz respeito ao ser humano e ao que ele come, vamos conversar com um chefe que representa um movimento de resgate do valor da comida mais simples, de qualidade e dos ingredientes brasileiros. Ivan Ashkar. Quem é você, Ivan? Eu sou um cozinheiro. Acho que é assim que eu me defino de todos os jeitos. Demorou para eu descobrir quem é você. Cozinheiro na vida ou cozinheiro? Cozinheiro na vida, na vida. O que quer dizer isso? Eu falo muito disso, de alma de cozinheiro, né? Tô mostrando meu braço porque tem uma tatuagem. Demorou pra cair essa ficha. Eu passei a vida buscando coisas pra fazer. Fui músico, trabalhei com importação e exportação, trabalhei com TV, como produtor, quando era moleque, coisa e tal. E descobri que existe um traço de personalidade que é profundo do cozinheiro, que é ter a alma de cozinheiro. Que é aprender... O cozinheiro precisa ser um cara, acima de tudo, perseverante. Precisa ser um pouco cabeça dura, ao mesmo tempo precisa ter jogo de cintura pra caramba, precisa ter um pouco de artista, precisa ter uma sensibilidade às vezes muito maior do que pode parecer necessário, e ao mesmo tempo tem que ser muito duro para aguentar as longas horas de trabalho, os dias, meses sem folga e um ambiente inóspito e tal. E depois tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é a ideia de transmutar, de transformar. Quando você pega uma batata e faz ela virar um prato que alimenta não só o corpo, mas alimenta muito mais a cabeça, alimenta a alma. Isso é uma propriedade interessante. Isso é uma propriedade da pessoa, do cozinheiro. É fundamental pensar que ser cozinheiro na vida é também ter esse conjunto de qualidades ou defeitos, que alguns deles são defeitos que acabam sendo qualidade dentro do ambiente de trabalho. Quase sempre assim. E usar isso na vida, né? Então usar isso nas suas relações interpessoais, no seu casamento, como enfrentar as grandes dificuldades, né? Eu esse ano tive algumas provas muito grandes, dificuldades muito grandes, que eu precisei transmutar. Buscar lá no âmago essa força de cozinheiro para poder suplantar, né? Como você achou o caminho? A história da cozinha ela nasce comigo mais ou menos, porque hoje quem é meu sócio no Alma é o Caio Mancini, que é um baterista, e ele toma conta hoje da administração dos restaurantes. E ele continua administrador. Ele toca bateria. Que toca bateria, continua tocando bateria. Certo. Continua fazendo tudo. Ou ele é um baterista que administra? Pois eu acho que mais isso, né? Desde moleque a gente tinha duas coisas que a gente amava fazer na vida, que era cozinhar e tocar. Quando era menino, você gostava de cozinhar? Com 14 anos. Por quê? Não sei. Em vez de jogar bola, você ia cozinhar? Não, eu ia cozinhar e tocar guitarra. É isso que eu ia fazer. Eu não ia jogar, nunca joguei bola. Mas por que cozinhar? Não é normal. Eu tô enchendo um pouco. Não, mas não é mesmo. Assim, o normal é você fala, tocar guitarra, ok. Você quer ver uma coisa que a gente fazia sempre? Por exemplo, eu sempre gostei de comer. Muito. Então gosto muito de comer. Eu sou de uma família que todo mundo cozinha. Os homens cozinham, uma coisa que eu ia na casa dos meus amigos... Normal isso? É normal. Eu ia na casa dos meus amigos, os pais não cozinhavam. O meu pai cozinhava, fazia pão. Meu avô foi o cara que me ensinou a fazer a minha primeira receita de quibe. Então tá aí, é um pouco diferente. Então eu já admirava isso. Tem uma tradição familiar. Tradição. E a gente gostava de comer. Então a gente viajava pra ficar estudando, ia pro sítio, montava os instrumentos lá e ficava tocando. Só que não tinha ninguém pra fazer comida. A questão é que a gente não gostava de comer. Mas não era miojo? Não, então, aí que tá. Porque o normal toca e manda um miojo e salsicha. Não, aí a gente ia fazer comida. E aí, lógico, rudimentar ainda e coisa e tal, mas sempre procurando, falando, como é que será que faz aquele frango da sua... Aquela carne de panela da sua mãe, Caio, vamos fazer. Como é que será que faz aquela feijoada? Isso é um monte de besteira. Mas tinha essa coisa. É interessante, né? Isso. Era sempre como uma alimentação.
Aquele momento Não você tá com como fome, mas não quer comer uma coisa qualquer. Você quer... Então, mas não era uma coisa que você fala, pô, eu quero ser isso. Não tinha nada disso. Você queria ser músico. Eu não sabia que existia a possibilidade, inclusive. Porque até muito pouco tempo, a profissão de cozinheiro era um subemprego. Era cozinheiro, não era chefe, né? Primeiro. Agora mudaram o nome, ficou mais legal. A profissão não é chefe. A profissão é cozinheiro. Chefe é um cargo que alguns atingem, outros não. Então você tem chefe de partida, você tem chefe de cozinha, subchefe de cozinha, você tem chefe executivo, cada um numa posição. E eu passei por todas essas já, então, inclusive de ajudante de cozinha. Hoje eu não sou nada disso. Eu sou um restaurateur, um empresário de restaurante, que é cozinheiro. Também. Que é cozinheiro, exatamente. Primeiro dia que eu entrei na cozinha, que eu me vesti, porque tem essa coisa que é meio quase ritualística. Você se põe a doma, se aperta, aquilo amarra a cintura que nem se fosse entrar no judô, né? Sabe? Foi, vou lutar. E liga a coifa faz... Aí é um mantra, aquilo... Você, plim, vira a chavinha, né? As pessoas que trabalham comigo dizem muito isso, falam assim: você não conhece esse cara, porque ele dá essa porta pra dentro é uma pessoa, dessa porta pra fora ele é outra pessoa completamente diferente. E eu quando passo, parece que passo num portal mesmo. Transforma. Você é mais legal aqui ou lá? Mas muito mais legal que fora. Muito. Na cozinha eu sou um mala, um chato, cara. Perfeccionista, sabe? E eu luto muito contra isso também, porque isso é uma coisa que às vezes impede. Eu podia ter trilhado outros caminhos dentro da própria cozinha que necessitam um pouco mais disso. Talvez eu venha fazer isso no futuro, mas hoje eu estou mais comprometido com outras coisas. Mas me conta, você tem esse momento mágico, que você teve um momento, uma iluminação lá atrás, que foi isso mesmo, que é bonito, é raro, eu acho. Primeira isso, cebola eu cortando, eu olhando em volta, assim, aquela coisa, né? As cozinhas da faculdade, as pessoas todas vestidas de branco. E eu falei, nossa, isso aqui é demais. E aí a primeira vez que alguém come essa comida e brilha, os olhos brilham, ou a pessoa faz um comentário legal. Puta, então. Aquilo Cara, é melhor que sexo, velho. Olha, você é casado. Eu sou. Mas é melhor. É melhor, até porque você pode fazer isso muito mais vezes durante o dia do que você consegue fazer sexo. Vários pratos, você pode servir muitos pratos. Muitas pessoas, cara. Imagina o gangbang que ia ser você num salão cheio de gente, né, bicho? Então, assim, a coisa de agradar, de levar o prazer é demais, cara. Eu sou apaixonado por isso. Mas loucamente apaixonado. Parece que é uma caixinha de presente que você vai abrindo e vai aparecendo coisas dentro da caixa. E eu fui tendo boas surpresas. Profissionalmente, você cozinha há quanto tempo? Desde 2001. Você 13 anos. Você ainda é bastante animado com isso que você está fazendo. Porque tem gente que vai perdendo o elan, essa alegria, essa paixão por isso. Você ainda é apaixonado? Sou apaixonado, porque também eu sou uma pessoa dinâmica. Então fui fazendo outras coisas com a profissão que não apenas cozinhar. Quando você é um profissional de cozinha, você na verdade tem opções fantásticas e diversas, dezenas, talvez centenas de opções que você pode usar o seu conhecimento. Ainda mais quando o seu conhecimento é um pouco mais amplo, não só na cozinha, mas de outras coisas da vida. E quando você consegue juntar essas coisas, elas são muito interessantes. Então, eu trabalhei na cozinha, trabalhei na parte administrativa, fui chefe executivo, ou seja, comandando toda uma operação. Depois fui trabalhar na TV com comida, que é uma coisa muito legal. Fui trabalhar com fazer pesquisa. Pesquisa é uma coisa também que é extremamente gostosa de fazer. Eu queria falar isso. Você é um especialista em comida paulista, mais ou menos isso. Ou comida tradicional. Eu não consigo me achar especialista em nada. Mas a pesquisa é um pouco isso, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente acha que não é impossível você ser especialista. Claro, a ideia é essa. Aí você começa a achar um ínfimo qualquer, assim, você fala... Mas tem tudo isso pra ver ainda, então não dá tempo, não vai ser nessa vida, talvez. Então, agora eu tô numa fase nova, tenho meus restaurantes. Aí você deixa de ser cozinheiro pra ser restauranteiro a maior parte do tempo. O restaurante, quer dizer, um deles, né, o mais antigo, vamos chamar assim, que também não é antigo, que é o Alma, ele tem um conceito muito específico. Eu queria que você me contasse a história para você chegar nesse conceito, porque
um chefe, e de repente você resolveu apostar na simplicidade com qualidade, né? Tô tentando resumir, pelo amor de Deus, eu quero que você me resuma. Não, acho que é bem isso, né? Mesmo. Como é que você percorreu esse caminho e por que se insiste nesse caminho hoje? Bom, eu acho que a gente está num ponto de mudança no mercado brasileiro, assim, principalmente em São Paulo. Então, São Paulo como sempre, vanguarda cultural, ou quase sempre, enfim, né? São Paulo está cada vez mais difícil como negócio, tá? Então, as grandes casas, restaurantes grandes, restaurantes caros e restaurantes que custam muito caro para existir, eles têm cada vez mais dificuldade de existir. Bom, isso é um ponto. Esse é o ponto do empresário. Como o empresário pensa, isso daqui não vai dar dinheiro. Não vou fazer. Não vou fazer, porque eu vou quebrar. Não tenho o que fazer. E acontece direto. Muito. Restaurantes excepcionais, com pessoas bacanas, comidas ótimas, etc. Não se seguram, até porque também, dentro talvez daquela história do custo absurdo, Brasil, não só de tudo, de mão de obra, os pratos são muito caros, de verdade. Muito. Comer em São Paulo é um absurdo. Exatamente. Se você comparar com outros lugares bacanas do mundo e tal. Então, agora você chegou num outro ponto, que é o seguinte. Aí, de repente, a população brasileira... Porque assim, quem sai em São Paulo e vai consumir restaurante é uma parcela da população de São Paulo. Pequena. Uma pequena parcela. E esta parcela aumentou. Quando ela aumentou, as pessoas que têm condições de consumir gastronomia ou consumir uma comida um pouco melhor, começaram a viajar também. Então acontece ao mesmo tempo, o cara compara o que você está fazendo com o que o cara está fazendo em Nova York, em Londres, em Xangai, em sei lá. E aí descobre duas coisas. Primeiro, que a comida brasileira é muito boa. E depois que ela é a mais cara de todas. E daí então começa a se questionar isso até que combina num blog ou um site, eu não me lembro agora o que era, que colocava lá os preços abusivos de restaurante e tal. Você lembra de uma história dessa? Uhum. Bom, naquele momento, já alguns anos atrás, eu comecei a tentar projetar como é possível fazer então aquilo que os caras fazem lá fora. Como é que eu posso fazer uma cozinha que tenha autoria, que tenha uma assinatura de alguma forma, uma cozinha interessante, uma cozinha de qualidade, com preço acessível, para que eu pudesse ampliar isso. Até porque quanto mais você gosta do que faz, você quer que mais gente conheça. E também como negócio, quer dizer, se você não tiver alguma escala também, você não vai conseguir, não é? Exatamente. E aí eu fiz uma coisa muito interessante. Eu montei um restaurante pequeno que não me dá escala e barato. E aí eu, pensando nessas coisas, resolvi isso, na verdade, no Excel mesmo, sabe? Quantas pessoas eu precisava ter por dia lá e o quanto eu precisava cobrar. E aí eu comecei a fazer uma engenharia reversa. Uhum. Então esse foi o grande lance do Alma. Bom, então se eu só vou conseguir ganhar isso aqui, ou fazer caixa para tanto, eu só posso pagar 2 funcionários aqui. Aqui naquele ponto onde eu poderia ter 4, eu tô acostumado, não, só vou ter 1. E assim por diante. E eu chamei as pessoas e conversei. Você topa trabalhar mais pesado? Topa trabalhar um pouco mais? Para que a caixinha seja melhor também, os 10% seja melhor, e isso caiba dentro do topo. E eu tenho cada vez conseguindo fazer uma reciclagem da minha mão de obra com gente que topa fazer. Qual que é a autoria Qual que é a tua autoria? Porque você fala qualidade, eu entendi, você fez um raciocínio, é isso aqui que vai dar por dia, é isso aqui que eu posso pagar, é isso que eu posso ter de gente, é isso que eu posso gastar de ingrediente, ok, fechado. Exato. Eu entendi, mas e qual que é, qual que é o teu olhar diferente, só do qualidade mais acessibilidade? Por que as pessoas estão aceitando? O que você acha que tem de diferente? Bom, no que tange a comida, o que tem a ver com autoria Bom, eu tenho um restaurante que eu faço PF. Então PF não tem autor. Não é cozinha de autor, é domínio público. Arroz, feijão, bife, batata frita e salada clássico. O jeito de fazer né? Faz uma diferença. Faz absurda. Agora, o Alma Cozinha não. Já é um restaurante que os pratos eles são pratos criados para lá, para aquela mesa e para aquela estação. Porque tem a ver ele com muda toda a estação. Exatamente.
já ouviu falar nas estrelas Michelin, né? Claro. Uma estrela Michelin, 2 estrelas, 3 estrelas Michelin, o cara tá no topo do Tem mundo. gente que se suicida porque perde estrela. Bernardo Loiseau, né? Se matou. Ele já tava meio louquinho, mas ele acabou... Tem um livro muito legal, conta a vida dele, chama O Perfeccionista. Eu não terminei o livro porque eu fiquei tão deprimido no final que eu falei, Sei, eu vou me matar também. Eu vou também, cara. Isso aqui. E você sabe a história do Guia Michelin? Olha só como é importante a cozinha. Com o desenvolvimento dos automóveis, uma fábrica francesa, que é a Michelin, De pneus, disse, como é que eu vou vender mais pneu? Preciso fazer esses caras andarem de carro. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um guia contando coisas interessantes para se fazer fora de Paris. Aonde você pode comer fora de Paris? Porque daí o cara vai de carro, come e gasta mais pneu. Caramba! Olha só o que a cultura gastronômica francesa movimentou, cara. Né? Isso é uma sacada fantástica, né? Então, essa é a importância para eles. E pra gente não é desse tamanho ainda, sabe? É pra mim, né? Pra mim é de um tamanho gigantesco. É pra mais um monte de gente. Eu acho que a gente tem uma gangue já bem boa de gente que gosta e que realmente tá interessado. Quando eu vejo um cara chegar lá no restaurante e aprender sobre os vinhos, por exemplo. Então, um moleque que é comi, ajudante de garçom, e ele descobre que ele pode ser uma coisa que tem uma palavra esquisita que chama sommelier, que nós deveríamos chamar de escansão, né? Que é o nome em português. Em Portugal, escansão, aqui sommelier, como garçom, né? Aí ele começa a descobrir que cada garrafinha daquela é uma cápsula do tempo e de história. Aquela garrafinha diz aonde foi produzido aquele vinho, como é que estava aquele ano, se tinha calor ou não, se choveu ou se não choveu, se o solo é argiloso ou calcário, e quem fez aquilo? Quem foi o cara que pôs a mão naquele negócio? Tá escrito lá. É só você saber ler, você tem que aprender uma outra língua, que é provar e entender. No momento que ele começa a descobrir isso, ele descobre que por causa daquilo, ele que vem todo dia de ônibus lá do Capão e depois chega de madrugada na casa dele, não sei o que ele vai conhecer o mundo através daquilo, que ele vai aprender a falar outras línguas e que ele vai... Isso é uma quantidade tão grande de potencial, assim, sabe? Que me deixa até hoje emocionado. De quando a gente... Quando essa história muda a história de alguém, muda a vida de alguém, como mudou a minha, como mudou a de tantas outras pessoas. A cozinha tem isso, o vinho tem isso, enfim, né? A gastronomia tem isso, tem essa coisa profunda, né? Eu vou te falar uma coisa, há pouco tempo atrás, eu não vou falar mal do concorrente, tá? Mas há pouco tempo atrás saiu um programa de TV numa rede grande, uma rede de TV aberta. Primeiro, que é uma franquia americana, né? Eles fizeram esse programa no ar, e quando esse programa foi pro ar, eu olho a banca de jurados, são 3 jurados, 2 são estrangeiros, um é francês, outro é argentino. De novo, são cozinheiros sensacionais, eu os conheço, eu já comi nos restaurantes deles, e não vou falar do terceiro que é brasileiro, ótimo, 10. São cozinheiros fantásticos, são pessoas de mais alto nível. O que eu não consigo entender é por que uma emissora de televisão no Brasil coloca à frente de o primeiro programa para o grande público 2 estrangeiros para julgarem os brasileiros. Sendo que essa franquia em qualquer lugar do mundo... Talvez seja exatamente porque a gente tenha uma ideia preconceituosa de que quem faz direito são os outros e não nós. E não a gente. Talvez seja por aí. Então, na verdade, não é nem que assim, a emissora ela não está criando isso, ela está só reproduzindo o senso comum. Né? Mas é um erro histórico. Eu acho um erro histórico, porque em lugar nenhum do mundo isso aconteceu. Só aqui. Em todas as outras franquias, você tem ícones daquela cozinha trabalhando. E aqui, não. Por que você resolveu fazer um PF bem feito? Então, primeira coisa que é importante, o PF não é chique mesmo. É chique porque é tipo chique no último mesmo. PF é bom demais, né? Então, é chique no sentido bacana, de que é muito... PF é ótimo, né? Eu adoro comer PF. Prato original. O prato
Ele é paulista esse prato? Não, né? O PF mesmo, assim, do jeito que a gente come, com a semana do jeito que é, do segunda-feira o virado paulista, e aquele PF meio comercial, arroz, feijão e bife e tal, ele se desenvolve em São Paulo mesmo, muito por causa da coisa da construção civil, do boom da construção civil. A alimentação fora de casa começa a tomar um pouco um vulto maior, porque a história do restaurante no mundo ela é uma história difícil. As pessoas não comiam fora de casa, né? E o que acontecia em São Paulo acontecia em qualquer lugar do mundo, do Brasil principalmente, que as pessoas levam uma marmita. E aí no momento em um cara se enche de gente trabalhando na construção civil em São Paulo, e aí tem gente que não tem marmita. E como é que a gente faz? Precisa dar comida para esses caras. O que eles comem? Põe arroz, feijão e carne aí, porque, né? É o que é. Sustância, mistura. É, o que é que vem de mistura? A carne, né? Exatamente. Mistura é a carne. Tanto que no meu cardápio está escrito misturas. E vem. Que é daí, né? E aí então você começa a criar toda uma rede de assistencial. Esses bares, etc. Começaram a servir comida de subsistência para peão subir depois e trabalhar na construção civil, e precisa ter preço, ser barato. E aí os caras começam a trocar então a marmita pelo PF. E aí isso tomou conta. Aí no dia que... Tanto é que neste momento está se falando de PF e bem feito para que o executivo coma o PF. Porque nessa região de São Paulo, inclusive nós estamos aqui, Zona Sul aqui, Zona Sul. Difícil você achar. Na Casa do Saber. Na Casa do Saber. Jardins. É difícil você achar um PF, né, por aqui. Você vai achar muito prato executivo, né? Porque o prato executivo também é uma invenção dessa. Bom, já que o cara come, o peão come PF. Mas e o executivo? O que come? Então aí já existe uma ruptura. Já existe uma divisão social. De classe social, né? Isso mesmo. E aí não, então eu vou comer Então às vezes o que acontece é que você vai lá no executivo, come a mesma coisa que o cara tá comendo lá no boteco e paga 5 vezes mais. Só que dentro desse pacote de mudança de paradigma do restaurante em São Paulo, eu acho que cabe isso. Da sociedade, então, é isso. O que você está dizendo, vê se faz sentido o que eu estou entendendo. Tá. Começou de uma determinada maneira, mas a sociedade também está mudando. Exato. E por isso o restaurante está mudando, e daí um restaurante de PF bacana sempre no sentido do bem feito, tá? Uhum. Faz sentido hoje, é isso? É uma aposta. Pra mim faz sentido. Assim como o Alma faz sentido. Eu já não escolhi um lugar central de São Paulo, eu tô no bairro. No Alma eu já faço uma cozinha um pouquinho mais complicada, ao passo que é uma cozinha autoral e não uma coisa conhecida. E agora eu tô fazendo um PF também, desse jeito. Uma esquina de um bairro onde eu tenho do meu lado 4 botequins que servem PF a 70% do meu preço. Só que a diferença também... Quem vai ser o teu público? Quem que é o teu público do PF? O meu público é aquele cara que ia comer no quilo no executivo. Ele vai gastar menos comendo o meu PF e vai comer melhor. Como eu fiz com o Alma, eu tô entrando num gap aí, num lugar onde não tem. Pô, eu gosto de PF, tá? Mas eu não vou comer aquele PF ali daquele botequim, porque eu passo mal, não gosto, não é bom, tem muita gordura, não sei o quê. É interessante, é legal a gente acompanhar isso para ver, porque eu acho que a ideia é boa. A ideia é legal, porque você fala assim, eu vou fazer uma coisa que é um prato tradicional, pelo menos de São Paulo, vamos chamar assim, que é um prato que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, em algum momento todo mundo já comeu, né? E daí vamos ver como é que eu faço isso, colocar isso de ter um lugar bacana, por um preço bacana. E aí tem algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Porque eu tô tomando cuidado para fazer, que é, primeiro, o preço. E existem PFs em São Paulo, em restaurantes renomados, que custam 3 vezes o que custa o meu PF. O meu PF custa 30% a mais do que aquele botequim da rua mais comum. Só Sujinho. Sujinho, exato. O próximo PF feito por um chefe assinado, tem uma coisa, um cuidado de um cara que vem de uma cozinha de gastronomia e vai fazer, tá? Vamos dizer assim, custa 3 vezes o meu. Outra coisa, o meu ambiente é simples, é arrumado, bacana, decorado, mas é simples. Parece um botequim mesmo. E é um botequim mesmo. O cara que come no sujinho, se ele puser lá 4 conto a mais, ele vai comer lá. E o cara que come no executivo,
vai comer lá e vai gastar menos e vai ficar tão satisfeito ou mais do que ele estava comendo ali uma coisa muito mais arrumadinha. É muito mais fácil, por incrível que pareça, eu te emocionar com um bom feijão do que com um foie gras. Você pode comer um foie gras e dizer assim, pô, isso aqui é bom pra caramba. Até porque aquele monte de gordura e coisa e tal, aquilo faz com que você endorfine de uma maneira absurda. Mas, pra cair a lágrima, como eu vejo acontecer sempre no Alma, quando o cara come o frango de panela e diz, a minha avó... A sua avó, a sua avó fazia foie gras? Então, eu sou eu como que nem criança, eu falo isso. Assim, como que nem criança, porque eu gosto de comer emocionalmente, né, que é um pouco o que você está falando. E eu acho que sou um mau comedor, né, nesse sentido de... Porque eu gosto de comer as coisas que é isso, que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia. Me parece... Mas isso é a infância, não é? Não. Eu não saí da infância nesse sentido, eu falo isso... Mas então, é assim que eu gosto. Mas eu acho que isso é um pouco de propaganda, sabia? Existe uma parcela do mercado que quer que as pessoas pensem que elas precisam, se elas não consumirem lá o high-end e tal, elas têm paladar infantil, né? E eu tô cansado de ver pessoas sentadas na mesa e comendo esferas e espumas. De novo, eu não tenho preconceito contra isso. Não, eu tô falando porque as pessoas vão me ligar falando, olha, não sei o quê. Eu entendi perfeitamente, tá super claro, é bacana. Mas eu tô falando de uma situação, que assim, o cara sentado e comendo, fazendo caras e bocas, não sei o quê, e na verdade tá fingindo. Porque numa situação social, o cara precisa dizer que entende. E eu acho isso uma chatice. Eu também. Porque comida é pra emocionar, é pra ser gostoso. Primeiro que nem sempre a comida é o foco do negócio. Às vezes na mesa nós estamos em 4 conversando, a gente pode estar comendo a comida mais gostosa do mundo, a melhor comida do mundo, e o foco não é, o foco está entre nós. Nós estamos conversando comungando. Na verdade a comida não é não deveria ser nunca o foco, na verdade. Deveria ser sempre o instrumento de juntar as pessoas. Exatamente. Ou tô indo longe demais? Não, eu acho que ela tem essa função na maior parte das vezes e que ela também pode ter uma função de uma conexão maior com a pessoa. Então, no momento, às vezes vocês... e aí existem, essas pessoas são consumidores vorazes de cozinha, de comida, de gastronomia, e que falam, hoje eu vou comer em tal lugar, porque tem aquilo que eu gosto, e o cara, você vê que ele está comendo devagarzinho, provando, e naquele momento ele está conectado com a comida. É a comida. Que também é um pouco ancestral, isso, sabe? Um pouco... Mas existem esses momentos. A gente só não pode viver na ditadura de algum momento. Ou na ditadura de um formato. Claro. É isso que eu falo. Eu não quero. Eu, pra mim, como comensal, como glutão que eu sou, na verdade, o tamanho da minha pança, eu não gosto de viver nessa ditadura. Então, eu já saí de 3 estrelas Michelin na Espanha e corri pra um bar de tapas pra comer, porque não deu pra brincar. Cara, aconteceu isso comigo também. Mas dá essa sensação de você ser um ignorante gastronômico. Eu fui 3 vezes no El Bulli. 2 delas fui comer uma pizza depois. Mas eu saí com fome. Fome de comida. Isso pra mim me deu uma certa estranhamento. Não, eu entendo 100%. E inclusive, eu algumas vezes me senti um idiota de ter passado o cartão, na verdade, quando eu ia a conta. Eu falei assim, eu ainda vou ter que comer em algum lugar, porque não rolou, né? Eu lembro de ter saído de um restaurante chorando e a minha mulher também. Eu chorando porque estava emocionado de estar no restaurante e depois sair muito decepcionado, e a minha mulher chorando por causa dos 800 euros. E falando pra mim, o que você fez? Me interessa um pouco a parte que você estudou, porque poucas pessoas tentam ver se isso é sério, se é verdade, se eu estou com a informação correta. Que você de alguma maneira resgatou o que é a comida paulista, que a comida paulista deixou de existir como comida, resgatou no sentido de estudar e fazer. Tá. É isso então, mesmo? A gente não vai falar no passado as palavras, a gente fala assim, está em processo de. Tá. Então é assim, eu dei um start alguns anos atrás num processo de pesquisar o que é cozinha paulista, tentar entender e codificar o que é a cozinha paulistana, que é uma outra coisa, uma cozinha de imigração e coisa e tal. E venho fazendo isso ininterruptamente. O tempo todo. Aonde você chegou? Vou passar o resto da vida fazendo. Que tipo de conclusão que você vem chegando? O que é a cozinha paulista? O que é a cozinha paulistana? Bom,
Então uma coisa, o que é a cozinha paulista... Porque a gente fala, tem a cozinha baiana, tem a cozinha mineira, tem a cozinha não sei o que lá. Aí você fala cozinha paulista, você fala, o que é cozinha paulista? A primeira pergunta é se passar um trem assim, devagarzinho na sua frente, tiver um vagão escrito um nome. Você tá de longe olhando, você vai olhar e você vai conseguir ler o nome, não vai? Você vai falar, olhar lá, aquele lá é o trem da ferrovia e tal. Agora, se você estiver sentado assim perto do trilho e passar um trem bala, você não consegue ler o que está escrito no vagão. Não. A diferença entre o que é cozinha, na verdade, que a gente tem como cozinha baiana, é uma cozinha folclórica. Então, o que é essa cozinha folclórica baiana e o que é a cozinha paulista? A cozinha paulista é tipo o trem bala. O São Paulo se desenvolveu tão rápido, começou a mudar tanto de uma forma tão frenética, que o trem bala passa e a gente não leu o que estava escrito. Por isso que as pessoas têm mais dificuldade de entender o que é a cozinha paulista do que a cozinha mineira, por exemplo, que são irmãs. Na verdade não são irmãs, né? Difícil, eles não gostam de ouvir isso, mas a cozinha mineira é filha da cozinha paulista. É dos tropeiros, não é isso? Veio dos tropeiros cozinha paulistas, clássica. não é isso? Só que quando chega lá no sul de Minas, depois entra para um pouquinho mais, que também depois a cozinha no norte de Minas é diferente. No oeste é diferente, né? Mas o que se chama de cozinha mineira é a cozinha do sul de Minas, dos restaurantes mineiros. Na verdade, são cozinhas de tropeiros, é isso? Dos antigos tropeiros paulistas. A cozinha de lá e de cá, de São Paulo, é uma cozinha muito próxima, quase idêntica em muitos lugares, em muitos formatos, né, ingredientes e tal. Agora, essa é a cozinha folclórica, que acaba se fixando lá e fica igual. Em São Paulo, a coisa mudou de uma forma tão rápida que a gente perdeu o rastro. Mas fora o virado a paulista, que eu nem sei se é paulista, mas assim, o que é isso? Entendeu? Eu tento um pouco entender. É uma falta, é uma riqueza o fato da gente não ter isso? Certo. Ou é uma pobreza? Não, é talvez excesso de riquezas em que a gente foi deixando. Você entender a cozinha paulista do estado, assim, a gente falar um pouco das cozinhas caipiras, porque em São Paulo isso foi completamente obliterado. Foi assim, jogaram cal em cima e tal, e aí ela toma... Por quê? Por causa da imigração. A imigração do século XX começa a passar em cima disso. São Paulo é uma cidade de imigrantes. E aí, como você tem os italianos e espanhóis, os alemães, os árabes, então mais forte talvez aí os espanhóis também, junto com os... Na cozinha, né? Os árabes e italianos e os japoneses, profundamente importantes, e portugueses da nova imigração, português da padaria, não o quatrocentão, começa a impor a sua visão, essa cozinha crioula, que eu falo disso muito, né? O pessoal se bate um pouco comigo com isso. Não, mas crioula é uma expressão que se usa nos Estados Unidos, que se usa no Conhece. Bom, mas a palavra existe em português para dizer que é um filho do imigrante, que nasce em terra imigrada. Não, esse é o crioulo. Ah, mas crioulo é o quê? É o negro? Não, crioulo é o negrinho escravo, filho do escravo que foi trazido. O pai é africano, o filho é crioulo. Nascido e criado na terra brasileira. Então essa palavra designa isso, essa cozinha. Essa palavra também pode ser usada para designar o quê? Esta cozinha que se transforma no Brasil. Foi importada de alguma maneira e que depois vira... Você já ouviu falar num prato chama mandia cala a boca? Não, lógico que não, porque isso era um prato que minha bisavó fazia pro meu pai e pra minha tia. E eles perguntavam: Nona, mas o que é isso aqui? Mandia cala a boca. Entendeu? Porque ela fazia um gumbo lá com o que ela podia fazer, com o que tinha de ingrediente aqui, coisa e tal, com abóbora. Então ela sempre fazia aquela mesma coisa. Talvez lá na Calábria existisse alguma coisa próxima disso. Que é uma abóbora com migalha de pão embebido naquele próprio molho que ela fazia o refogado da abóbora. E uma couve rasgada na mão em pedaços e tal. E aquela fazia pra matar a fome lá dos 20 e tanto netos quando estavam na casa dela, tardinha e tal, a molecada comia pra caramba. E aquilo era barato e coisa e tal, e dava pra fazer. Regava com azeite e vamos queimar. Mas o que é isso que mandia cala a boca? Mas ela fazia sempre. Bom, talvez a mãe dela fizesse pra ela, de alguma forma, alguma coisa parecida. Mas eu não tenho rastro disso. Então, essa cozinha de imigração,
e a cozinha, a forma com que a gente come em São Paulo, a forma com que a gente cozinha em São Paulo, está totalmente ligado a isso, totalmente ligado a um formato que a gente aprendeu em casa. Então, essa miscigenação, essa coisa de misturar num mesmo prato um formato, um ingrediente que é português com espanhol, um árabe e um japonês, tá na nossa casa todo dia. Não inventei, ninguém inventou. Quem você acha que somos nós, seres humanos? Quem somos nós? Eu não tenho a mínima ideia de quem somos nós. Eu não me sinto zero preparado para emitir qualquer coisa sobre isso. O que eu acho... Você atende gente todo dia. Quanto mais eu atendo gente, quanto mais eu acho difícil entender. Qual é a sensação que você tem da nossa experiência humana? Eu acho que nós somos indivíduos solitários e o que eu acho que as pessoas tentam fazer quando elas descobrem, quando se forma o lobo pré-frontal com seus 20 e tantos anos e elas começam a ir para a vida e elas descobrem que elas estão sozinhas, que na verdade tudo que a gente tem na vida é só uma percepção de nós mesmos. O cérebro não diferencia porque é a realidade daquilo que ele imagina, né? Isso está mais que provado. A gente vê um esquizofrênico, você vê que ele está conversando com um cara, ele tem certeza que o cara está ali. Ele está mesmo. Para ele, a pessoa existe. Quando a gente descobre isso, o que a gente tenta fazer é se comunicar, tenta comungar e trocar um pouco mais. Então eu diria que nós somos indivíduos, seres solitários que tentam se comunicar. Naquele pequeno momento em que uma pupila se abre e cai uma lágrima do rosto de alguém no meu restaurante, parece que eu consegui tocar a outra pessoa. Então eu percebo que esse momento me conecta com o outro indivíduo. Eu acho que é isso. Isso faz valer a pena. Isso faz valer toda a pena. Então acho que nós somos seres solitários e que estão tentando se comunicar, sentir parte de alguma coisa, apesar de sabermos que a gente nasce e morre, é inexorável o fim e que ele é solitário, mas de algum momento aqui dentro dessa espuma quântica desse universo que nós vivemos, eu acho que é isso. Solitários tentando tocar no outro. Aplacar a solidão, tentando se relacionar. Tá bom, maravilha. É o máximo que eu consigo fazer. Tá bom demais. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.